Faz o teste, espirra de máscara e espirra sem máscara para você ver até onde vai a secreção. Então, óbvio, você fazer uma máscara. É que ela falou. Boa noite, pessoal. É que ela passou. Conseguiu. Marcelo, Langraf, professor Isnar, todo mundo aí. Aí a Bela tá com a Não, da minha mãe. Pode começar, professor Isnar. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, Adriana. Tudo bem com você? Professor Marcelo Langraf, boa noite. Boa noite. Prazer revê-lo. Ricardo Machado, Marcelo Langraf, Ellen, Ana Carolina, Domingos, o pessoal está chegando. Langraf, você está bem? Tudo bem, sim, professor. Tudo bem. Prosseguindo nos desafios. Está aí por São Paulo, Langraf? Eu estou aqui, estou na minha residência aqui. Hoje eu fiquei em home office aqui na região de Campinas. Tá bom. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui, o pessoal da Conexão TD, é a Carla ali, ó. Valdete chegando. Tem o Renato Langraf também? Eu acho meu irmão que está nos prestigiando hoje. Ah, é? Eu estou vendo aqui. Boa noite, estou aqui. Quero aprender com meu irmão hoje aqui, hein? É isso aí. Ih! Ô, Renato, você sabe que eu conheço o seu irmão agora já há uns 20 anos, né, Langraf? Verdade. Deve estar por aí, mais ou menos, né? Satisfação em você estar aqui com a gente. Sim, mas o irmão também, viu? O Eduardo Langraf também está por aí, viu? O Isnar, e o primo Oi, é o Taiguara Langraf, que nós conhecemos da Angrade. Que foi presidente da Angrade. Da Angrade. Professor, É primo do Marcelo? Nossa, pornô. Fecha o microfone, por favor, pessoal. Carla, fecha. Fica como co-anfitrião. Co-anfitriã, Carla, e dá uma segurada no som. Tá. Coloca algumas pessoas como co-anfitrião. Me coloca como co-anfitrião, coloca o Ricardo Machado também. Aí a gente controla, a gente ajuda a controlar. Mas a turma está chegando, hein? Tem um grupo já bom, 39. Esse pessoal, gostei de ver, esse pessoal é dedicado. Tudo bem, Adriana Cruz? Como é que você vai? Tudo ótimo e bem animada aí para aprender mais com vocês. Você está falando de onde, Adriana? Eu moro em Taubaté, mas trabalho numa empresa em São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas como eu estou home office desde março do ano passado, então estou direto aqui. Tá bom. Então você está Taubaté, tá ótimo. Sim. Selma Pedroso também está aí, nosso professor Ricardo Machado, Marcelo Langraf, Ana Carolina. Ellen, como é que você está, Ellen Santana? Bem, graças a Deus. Todo mundo aí já teve experiência com a plataforma Zoom? Eu mexi muito pouco. Mas você está bem, Ellen. Nós estamos te vendo super bem, tua voz está boa, tá? Perfeito. Seja bem-vinda, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada.
Vamos ter um show hoje, hein? Pode, É, de conhecimento do senhor Marcelo Landgraf, eu conheço bem. Que Coisas de bom. pontas para Não. vocês. Coisas de ponta para vocês, pode esperar. com certeza. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ter um diretor da Honda para falar conosco, né? A gente está com vocês. Deixa eu fechar a janela aqui, porque senão vocês vão ouvir o tiroteio e vão falar, poxa, o professor Snar mora muito mal. Não, estou assistindo a FGV. Deixa eu fechar a janela. Ué, Na verdade, antigamente, Ricardo, a gente ouvia tiro toda noite aqui, onde eu morava. Mas nos últimos 2 anos deu uma melhorada. Eu não sei se você sabe, Machado, sabe quem é que mora aqui no meu prédio, no 10º andar? Quem, Snar? Hamilton Mourão. Tá vendo Ele é meu o vizinho. nível dos coordenadores de vocês na GV? Olha, ó. Vizinho do vice-presidente, Carla. Ele Tá mora certo, aqui no Hélio? 10º andar. E agora fica cheio de polícia federal aqui na rua. Aí acabou a graça, porque agora não tem mais tiroteio de AR-15, AK-47, não tem mais, acabou. Que aí tem sempre polícia federal aqui. Aí perdeu a graça. Antigamente eu vivia perigosamente, agora está um marasmo aqui no Rio de Janeiro. Professor ele é Snar, uma eu vou fazer... Oi, Snar. Ele é uma simpatia, Ricardo. Às vezes eu estou tomando café da manhã aqui na padaria do lado, ele desce, toma café da manhã ali, um pãozinho com manteiga na chapa, com café, fica batendo papo com a gente, e os seguranças do outro lado da rua, ele não está nem aí. É de uma simplicidade ímpar. Assim que nós precisamos. Eu vou pôr a bola rolando aqui com o Snar, com o Landgraf um pouquinho. Vou fazer uma pergunta fora, assim, da palestra. Tudo bem, Landgraf? Aquele navio que ficou no canal de Suez chegou a atrapalhar a logística internacional, de complicar um pouquinho de Honda, tudo isso, montadoras no Brasil? Sim, complicou bastante vários aspectos, né? Não apenas o canal de Suez, né? Agora, recentemente, nós estamos enfrentando um apagão global generalizado de containers na Ásia. A economia nos países asiáticos está sofrendo uma retomada muito acima do que estava previsto e está faltando containers. Isso pode causar um segundo impacto de abastecimento global aí para montadoras e outras operações, né? Então, são muitos desafios que estão acontecendo simultaneamente. Cada dia temos novidades. Bom, a gente já começa, professor Snar, daqui a pouquinho. Sim, Tá a Carla está com a lista de presença, que eu acho que já atingiu os 45 que nós gostaríamos. Então, a hora que ela falar ok, a gente começa. Deixa ela abrir o evento. Antes da Carla falar ok, deixa eu só fazer uma pergunta. Didi Moreira, quem é a Didi? Que eu estou vendo um violão aqui e tudo. Olha a foto da Didi Moreira. E é verdade. O Didi, você está aí, Didi? Ah, é? Tá. É só no positivo. Mas, Didi, a Didi é você nessa foto, Didi? É isso também? A Didi já sumiu? É que nós temos um baterista aqui, o professor Ricardo Machado. Assim, além de ser professor, nas horas vagas ele toca bateria. Então, dá para até fazer uma banda, hein? Nessa turma. A Carla é vocalista, a Carla canta bem. A Didi assume o violão, mas tem que ser rock bom, hein? Tá certo? A Didi é diretora teatral, ela está escrevendo aqui. Então tá bom. Snar, quando então, você Carla, quiser, Carla apresenta a Landgraf. Não, a Carla, eu já acertei com ela aqui o esqueminha. Pode falar, Carla. Pessoal, boa noite. Em nome do Grupo Conexão, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né?
É uma honra. Hoje a gente tem tanto o Marcelo, né, palestrante, o professor Ricardo, o Snar. Nossa, hoje vai ser uma noite, nossa, realmente especial. Grandes feras. Eu queria agradecer a presença, né, principalmente do professor Snar, do Ricardo, do Marcelo e também a presença de todos. Eu acredito que algumas pessoas já conheçam a conexão aqui no Taubaté Shopping. Normalmente a gente realiza eventos mensais. Esses eventos normalmente são presenciais, mas infelizmente a gente não está podendo receber vocês, né? A gente está sentindo muita falta desses eventos presenciais, mas em breve a gente pretende, né, fazer um evento, receber todos presencialmente. Mas, graças a Deus, a gente tem a tecnologia que a gente consegue continuar levando conhecimento para vocês. A gente tem essas noites que geram muito network, então, graças a Deus, a gente pode continuar oferecendo isso para vocês, tá? Eu vou apresentar, na verdade, o professor Snar vai apresentar o palestrante. O Snar, ele é coordenador tanto do MBA de Gestão Empresarial quanto Gestão de Produção e Qualidade. Inclusive, esse MBA de Gestão de Produção e Qualidade, ele vai iniciar agora nesse mês de maio, né? A gente está com inscrições abertas. E eu vou passar a bola, então, para o professor Snar apresentar, né, o Marcelo, que é o palestrante dessa noite. Tá bom. Obrigado, Carla. Bem, inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença que todos aqui estão, né, prestigiando essa palestra aqui do nosso professor Marcelo Landgraf, né? É uma honra estar com o Marcelo aqui e ele dedicar esse nosso tempo nessa atividade, né? Eu atuo como coordenador acadêmico da FGV, conforme a Carla Oliveira disse, e eu não atuo no Brasil todo, mas eu atuo em 12 cidades, e tanto Taubaté como São José dos Campos, aí na região do Vale do Paraíba, estão sob a minha coordenação, tanto do MBA em Gestão Empresarial, como o MBA... pode ser, qualquer coisa. Então vai lá pôr na comida lá que eu já vou. Tá? Eu não consigo... Seu microfone fechou, Snar. Porque eu acho que quando a Carla fechou de todo mundo, mas já está aqui, já está liberado. E aí, então, eu coordeno o MBA de Gestão Empresarial e também o de Produção e Qualidade, ou seja, para aqueles alunos que querem ter uma visão ampla na área de gestão, mas também uma visão específica nas áreas de produção e qualidade. E o nosso palestrante hoje é o Dr. Marcelo Camargo Landgraf. Ele é engenheiro mecânico, né, tem 46 anos, e ele começou na Fiat em 1995 como engenheiro, como gerente de produtos, engenheiro de produtos. Foi para a Honda em 98, tem feito uma carreira brilhante na Honda, na área de relacionamento com o cliente. Em 2001, era assistente da gerência de serviço ao cliente, da divisão de motocicletas. Em 2006, gerente de serviço ao cliente, da área de motocicletas e peças. Depois foi para gerente geral. E hoje Me inscrevi num curso, começa às 7 horas, esqueci. Hoje ele é membro do conselho da Honda. Ele fez o MBA em negócios automotivos e atualmente é o diretor de peças e serviços da Honda South America. Então, professor Marcelo, quero agradecer aí sua dedicação ao tempo, que você vai falar um assunto extremamente interessante, que eu já vi sua palestra na área de inovação e estratégia, focando também o pessoal de fornecedores na área da Honda. Por favor, fique à vontade, doutor Marcelo. O tempo é seu. Antes do Landgraf começar, pessoal, só para vocês entenderem um pouco mais, a gente tem uma amizade muito forte, eu, Landgraf, na verdade, Landgraf, então eu vou quebrar alguns aqui dos modelos tradicionais. Marcelo Landgraf é responsável, para vocês entenderem, mais ou menos por 40%, 50% da Honda. Se eu não podia falar, eu falei, viu, Landgraf? Os amigos existem para ele. Porque às vezes a gente imagina o cargo, mas não imagina a dimensão do cargo. Tá certo? Então, se já não passou, né, Landgraf? Se já não passou, se já não é mais, está por aí? Está por aí, acertei mais ou menos? Tá certo? Pode entrar aí, Marcelo. Se eu falei errado, mas é mais ou menos isso. E é uma pessoa muito querida, né? Por estar dedicando seu tempo aqui. É uma pessoa muito querida por estar dedicando seu tempo aqui para ensinar, compartilhar conhecimento. Não tem coisa melhor. Então, muito obrigado por ter aceito o convite, doutor Marcelo.
Perfeito, obrigado vocês pela oportunidade, boa noite a todos, é um prazer e privilégio estar com todos vocês. Eu vou começar a compartilhar o conteúdo, assim que vocês visualizarem, eu vou pedir apenas para que me sinalizem aí que estão já enxergando. Tá. Ok? Perfeito. Boa noite a todos, pessoal. Na reunião, o evento de hoje, eu quero dividir com vocês um pouco sobre inovação e estratégia, focadas aí nos aspectos de supply chain, CRM, nas plataformas end-to-end, né? São muitas mudanças que temos sofrido, principalmente nesses últimos anos, e que aceleraram de forma exponencial com a pandemia, e que demandam uma gama muito grande de profissionais de mercado, e a FGV tem se despontado como uma das principais plataformas de formação e buscas desses executivos com essas formações. Como o professor Isnar falou, aqui tem um pouco sobre a minha história. Então, eu tenho 46 anos, minha profissão, formação primeira foi de engenheiro mecânico, eu tenho 46 anos, estou casado com uma filha, e metade da vida, dos 46, 23 anos vividos na Honda, nessa carreira que brevemente o professor Isnar compartilhou com vocês. Nos últimos 4 anos, eu sou um dos membros do board da companhia, né, uma das exceções não nipônicas, numa empresa bastante tradicional e bastante conhecida por todos vocês. Após as minhas formações e pós-graduações, um dos grandes diferenciais do lado esquerdo aqui foi exatamente a formação no MBA da FGV, em gestão de negócios automotivos, na Berrini. Tive a oportunidade e o privilégio de estar com grandes professores, como o Ricardo Machado, o Antônio Jorge e muitos outros, que trouxeram e despertaram em vários aspectos na minha vida e carreira profissional. Simultaneamente a isso, logo depois eu participei de um semestre no Japão sobre liderança global na Universidade de Nihonbashi, e em seguida eu tive a oportunidade também de fazer um MBA de gestão global de finanças e negócios no AMD, que é uma universidade em Lausanne, na Suíça, tida também como uma das primeiras universidades de negócios do mundo, um lugar bastante interessante. 2019, participei de um programa de formação das próximas gerações aí, dos heads da companhia, um preparatório para CEOs, coisas dessa forma, e, ao mesmo tempo, aproveitando os ensejos das férias e os tempos disponíveis, fiz uma graduação na Universidade de Stanford, lá em São Francisco, na Califórnia. Foi um dos momentos mais marcantes, pois era uma ambição e um sonho particular, né? Ter o privilégio de estar numa universidade como Stanford, conhecendo toda essa vanguarda de inovações e tecnologias. Nessa ocasião foi um episódio muito interessante, nós estávamos reunidos nesse período com heads de supply chain globais de diversas empresas, e isso trouxe um intercâmbio muito rico também de informações. Em julho de 19 também estive no Centro de Liderança Criativa de São Diego também, para mais 10 dias lá, discutindo diversos aspectos. Então, esse é um pouco da minha história e formação acadêmica aqui, e o que eu viso transmitir para vocês hoje é um pouco de todo esse conhecimento acumulado ao longo dos aspectos acadêmicos, mas principalmente dos aspectos práticos nessas viagens bastante intensas e benchmark ao redor do todo o globo, que eu tive a oportunidade de fazer nesse período todo e nessa carreira que tenho desenvolvido até aqui. E para falar disso, hoje a gente vai abordar um aspecto bastante importante, que é essa gestão da cadeia de suprimentos. De antemão, peço desculpas a vocês aí, os slides estão todos no idioma inglês. Eu busquei refletir todas as soluções de classe mundial, de último nível, e trouxe aqui na íntegra, para que a gente não perca a sua essência, mas, naturalmente, eu vou pontuar cada uma delas em português aqui, para facilitar a compreensão e entendimento de todos vocês. A gestão da cadeia de suprimentos, essas estratégias de inovações, têm se tornado fatores bastante
imprescindíveis para o sucesso e para a sobrevivência das empresas. Aqui no Brasil, a gente tem um grau de maturidade que tem muitas... E ajeita, Beatriz, para 8 horas, Está com o microfone aberto, Poliana, por favor, obrigado. A gente tem muitas oportunidades de avançar nos aspectos de maturidade, né? Nessa imagem que está aqui, a gente representa uma típica orquestração da cadeia de suprimentos do segmento automotivo, mas não necessariamente é válida apenas para o automotivo. Esse tipo de orquestração e arquitetura que está mostrada aqui serve para inúmeras outras aplicações dentro da indústria. Então, tudo consiste de você ter uma orquestração de ponta a ponta, de end-to-end, como eles mencionam, né? Antes de continuar aqui, por favor, fiquem à vontade para que vocês enviem perguntas para o chat, né? E daqui a pouco a gente tem uma sessão de Q&A também. Vamos fazer dessa oportunidade uma ocasião de bastante interação e que vocês, bem rica para vocês. Então, fiquem à vontade nesse ponto. Então, toda essa orquestração inicia aqui na cadeia de fornecedores, onde a gente tem a demanda puxada, isso a gente tem ter um elevado nível de acuracidade de demanda, de compra e de visibilidade desses prazos de entrega, desses lead times. Isso passa por uma gestão de um processo chamado inbound, que é uma outra etapa importante, onde a gente tem toda a gestão de orquestração das agendas, né, no chamado Transportation Management, na parte de gestão de transporte. Depois a gente entra nas cadeias dos centros de distribuição, dos depósitos, que requerem também uma orquestração muito profunda da gestão de processos, desde a etapa de recebimento, embalagem, picking, coletas e até a parte da saída, do shipping. E tudo isso orquestrado também dentro do transporte na saída, conhecida como outbound. Daqui a gente vamos incorporar as lojas, podem ser concessionárias, no caso automotivo, e toda essa orquestração de vendas. Então, é fundamental que essa orquestração completa funcione de forma extremamente orquestrada, visível e com máxima eficiência. A eventual perda de eficiência em alguma dessas etapas, nós vamos compreender daqui a pouco, podem causar uma série de dificuldades e, na prática, prejuízos financeiros bastante importantes. Existe uma empresa que é uma consultoria global que faz avaliação dos níveis de maturidade dentro dessa cadeia de suprimentos e ela equipara esses níveis em 5 níveis. Um nível de reação, um nível de antecipação, de integração, de colaboração e de orquestração. Esse ecossistema de negócio de orquestração ainda é uma situação bastante nova no segmento de negócios aqui no Brasil. Então, há uma imensa oportunidade de ganhos incríveis em todos esses processos, em toda essa cadeia que nós vamos falar daqui a pouco. Vamos começar falando por uma das partes que normalmente mais encanta a nossos times comerciais, que são a parte exatamente de vendas. Na parte de vendas, nós temos a famosa sigla do CRM, né? Quem nunca ouviu falar sobre isso, né? Isso acabou, de certa forma, ficando famoso e até, de certa maneira, banalizado por uma série de call centers que muitas vezes nos fazem ligações invasivas, dentre outras, né? Aliás, o Brasil hoje é conhecido como o país número 1 em ligações spam, as spam calls, né? Acredito que em breve alguma regulamentação possa nos ajudar nesse ponto. Mas o CRM é muito mais do que isso. É um sistema de gestão do ciclo de vida do cliente em várias etapas. E, academicamente, isso é verificado através de um gráfico que está apresentado aqui, que representa aqui o ciclo de vida do cliente e aqui a parte de receita, geração de receita. Então, desde o momento que um cliente é considerado o que se chama-se de prospect,
que ele começa a pesquisar um produto nos meios digitais, nas internets, a gente começa a ter um tracking, um monitoramento e um acompanhamento dessa jornada. Qual é o principal aspecto nessa fase 1 de aquisição? É buscar aumentar essa aquisição e reduzir a parte de eventuais custos nessa etapa de aquisição. Após o consumidor adquirir o produto, ele entra numa fase chamada de otimização, que o propósito é exatamente maximizar o seu valor nesse período. E, finalmente, nessa parte de retenção, que busca o contínuo crescimento, mas, principalmente, renovar esse ciclo para que isso tudo volte a acontecer. Então, de forma prática, se afere para cada consumidor, depois para cada grupo, para cada silos de produtos do portfólio que a empresa tem, qual é o valor adicionado com toda essa estratégia que está aqui demonstrada, entre a linha cinza, que representa o valor, o lifetime value menor, o de origem, a situação original, e a situação azul aqui, que faz a mensuração dessa adição de valor que é proporcionada para o cliente ao longo desse tempo. Essa medição de adição de valor, ela é bastante famosa e tem algumas abordagens muito interessantes nas literaturas aqui do Don Peppers e da Martha Rogers, que são dois grandes construtores aí desses sistemas de CRM globais. Landgraf, se você me permitir só um pouquinho, amigo. Por favor. Eu saio um pouquinho da câmera, porque eu fui buscar, turma, esse livro que o Landgraf está falando tem em português, tá? Para vocês não ficarem com a imagem em inglês. Eu fui buscar, tá certo? Então, a bibliografia que está aqui, que o Landgraf está trazendo para nós, tem em português, tá bom? Perfeito, Ricardo, muito obrigado. Sim, temos, existe sim em português e em inglês também. Mas o que se afere dentro desse ciclo de vida é exatamente esse diferencial que está mostrado aqui, que é aferida por essa fórmula de retorno sobre clientes que está demonstrado a vocês. E para que isso aconteça, tem algumas etapas bem importantes a serem feitas. Primeiro, na parte de identificação dos clientes que estão elencadas aqui neste processo de estruturação. Em verde, nós temos o valor atual dos clientes, em amarelo, o valor potencial e em vermelho, os custos de atenção. Então, existe um grupo de cliente mais valioso que está aqui, que nós temos que manter e desenvolver esse potencial que ele tem. Existe um outro grupo nessa segmentação que tem potencial, e a gente precisa, então, desenvolver esse aspecto aqui. Existem alguns clientes chamados migratórios, que a gente precisa identificar o real valor de cada um deles. E, finalmente, tem uma categoria dentro dessa segmentação, que são os clientes abaixo de zero, ou below zero, que está representado, e nós temos que reduzir os investimentos. Por incrível que pareça, isso significa que, sim, temos que demitir o cliente muitas vezes. A máxima de que o cliente tem sempre a razão, é uma verdade, mas existem situações em que é melhor a gente demitir determinados grupos de clientes. Então, essa é uma exemplificação de como essa identificação deve ser feita dentro dos modelos. Um outro ponto em comum e muito interessante é essa abordagem então falada aí do marketing one-to-one. Antigamente, algum tempo atrás, nós trabalhávamos com marketing de massa, né? E com malas diretas, e presumíamos, então, que as necessidades dos clientes eram comuns, né? Então, compartilhávamos uma abordagem em jornais, em meios de televisão, entre outras, tomando por base uma média do perfil do cliente que a gente imagina que seja o perfil para cada um dos produtos, quando esses produtos são desenvolvidos. Com o advento da internet, dos meios digitais, uma grande revolução começou a acontecer. Sendo que, a partir daí, nós conseguimos, então, fazer essa segmentação que foi falada há pouco e dividir esses consumidores por grupos, para que a gente possa customizar cada uma dessas ofertas. E, através dessa relação one-to-one, de duas vias, de envio e retorno,
identificar e aprender como construir este relacionamento. Mais à frente eu vou mostrar para vocês como foi uma das matrizes que há alguns anos nós desenvolvemos e implementamos nas operações. E para isso acontecer, existem 4 fundamentos básicos dentro do CRM, do Marketing One-to-One, que estão identificados abaixo. Primeiro, eu preciso identificar cada consumidor de forma individual, que é esse I. Depois, eu preciso diferenciar esses consumidores por valores e por necessidades. A partir daí, então, eu passo a fazer uma interação com esse consumidor de forma personalizada. Importantes dessa plataforma de CRM. Avançando aqui, a gente tem, então, alguns dos modelos estatísticos de como proceder a essa segmentação. Aqui tem um exemplo, que a gente tem uma segmentação por frequência, recência e valor. Por exemplo, qual é a frequência que aquele consumidor adquire um determinado veículo da marca. Então, nós sabemos que um determinado consumidor adquire um veículo de um valor, por exemplo, de um valor elevado num determinado período. Então, cruzando esses 3 parâmetros, a gente tem aqui algumas modelagens estatísticas de como nós construímos, e construímos 36 modelos segmentados. Alguns clientes que, como mostrei, precisamos manter, outros precisamos promover, aumentar a frequência, utilizar por modelos de vendas cruzadas, por exemplo, no segmento automotivo, automóveis, motocicletas, produtos de força, como é o caso da Honda, e outros que nós elencamos aqui, como recuperar o que eles realmente não são prioritários, se é assim que podemos dizer. Então, dessa forma, um dos aspectos muito importantes na construção de uma base de CRM é algo chamado base única de clientes. Sem essa base única, pelo que está sendo demonstrado aqui, é fácil compreender e imaginar que não será possível nossa comunicação com cada um deles sigla um conceito chamado de Triple R. O cliente mentais para o cliente certo, na hora certa e da maneira certa. Elas necessariamente precisam ser comunicações relevantes e não podem ser comunicações invasivas, sob o risco de que você perderá a credibilidade com esse cliente. Então, quanto maior o nível de plataforma de customização que o cliente puder nos transmitir, maior será, então, as oportunidades que vamos poder explorar. Por exemplo, customizando os tipos de canais, os horários que eles desejam conversar conosco, os temas de maior atenção. Todo esse know-how de Big Data é algo bastante importante nessa orquestração dessa cadeia de suprimentos no escopo de vendas. Seguindo aqui, alguns exemplos de como que essa comunicação relevante e não invasiva pode ser feita. Então, como comentado há pouco, a gente tinha uma comunicação até muito tempo atrás de marketing de massa, onde nós fazíamos essa ativação usando aqui métricas de investimento de marketing por unidade ou de penetração ou até mesmo de retenção. E depois disso, entre a cadeia entre empresa, concessionárias e consumidor, essa cadeia passa a estar orquestrada. E, ao invés de ser uma via de contato, passa a ser, então, um ciclo de 2 vias, onde tudo que se aprende do consumidor retorna e alimenta esse Big Data de informações. Dispensa comentar o valor e a importância que existe hoje dos famosos cientistas de dados.
pessoas capacitadas aí com modelos estatísticos e que sabem fazer essas abordagens, ou seja, criar cenários e hipótese e fazer o devido cruzamento dessas informações. Além dos dados, é importante usar o contexto. O contexto é fundamental na decisão aqui quando nós avaliamos a base de dados. Tem alguns exemplos interessantes de soluções globais que sem contexto, podem causar grandes preocupações, que eu posso comentar com vocês mais a seguir, alguns exemplos práticos de como que esse Big Data e o contexto desses dados são fundamentais para que esses resultados aconteçam. Avançando nesse aspecto, obviamente, hoje em dia se fala bastante sobre os canais digitais e, como vocês sabem, em especial nessa pandemia, nós tivemos aí uma evolução, provavelmente, de uns 10 ou 20 anos em apenas um. Todas as acelerações digitais e as empresas que estavam sendo preparadas e habilitadas para isso tiveram resultados muito impressionantes nesse período. No parte da companhia Honda, por exemplo, nós tivemos uma adição de mais de 600%. Em um dos segmentos de motocicletas, para vocês terem uma noção, nós temos um incremento de vendas de 25% comparado no período pré-pandemia. Significa que, além de conseguir recuperar rápido, aprender e refletir todo esse aprendizado, conseguimos acelerar as vendas, criando de forma rápida novas formas de atender essa demanda de clientes bastante latente e crescente no nosso segmento. Esse aqui é um dos exemplos de como que este portfólio e criação desse canal adicional pode existir como um ecossistema de colaboração entre fabricantes, concessionários, lojas e clientes finais, uma espécie de um marketplace que favorece bastante os negócios nos dias de hoje. Avançando, então, sobre a temática de supply chain, como eu havia dito, existe um fundamento muito importante na cadeia de suprimentos. O fundamento é de controlar este efeito conhecido como efeito chicote, né? Ou seja, quando a gente tem, em uma das etapas dessa cadeia de fornecimento, alguma aceleração muito forte de demanda e os eventuais estoques que acontecem ao longo de toda essa relação. Quem não se recorda no início da pandemia dos rumores aí de falta de papel higiênico? Então, o consumidor causa uma demanda por algum motivo nem sempre fundamentado, até porque o consumo por pessoa, isso é bastante fácil de calcular, no caso, papel higiênico e saldo, entre outros, e com isso, se você tem uma reação exacerbada na forma de planejar, se você tem uma reação excessiva, você, então, o vendedor, o varejista, começa nas lojas a aumentar seu estoque. Por contrapartida, vai diminuir vai consumir rapidamente toda a demanda do fornecedor na fábrica, que, por sua vez, vai aumentar os pedidos, porque está enxergando uma demanda muito maior. E, com isso, vai sinalizar da mesma forma para o fornecedor. Na hora que esse fornecedor está sinalizado, ele também vai comprar mais matéria-prima, vai melhorar seus estoques. Afinal de contas, temos, então, um grande efeito chicote acontecendo. E, depois disso, essa eventual falha de entendimento desse contexto vai causar, então, um sobrepreço em todo o processo, porque esse estoque ou esses produtos preparados, se não utilizados, se não viáveis de serem direcionados para outros segmentos, vai ficar guardado. E tudo que fica guardado é custo dentro de um depósito, por exemplo. Então, o efeito chicote é algo bastante indesejável e as principais formas de evitá-los, principalmente, são nós, primeiramente, não ter uma reação abrupta sem entender exatamente qual é o contexto de toda essa relação. Numa orquestração de cadeia de suprimentos, existe um conceito bastante conhecido, que é chamado de Triple A, de 3A. Então,
digamos que essas cadeias precisam estar com, primeiro, agilidade. Precisa ser bastante ágil, precisa ter, o segundo A, adaptabilidade. Então, tem que ser rápido e adaptável e precisa estar alinhada. Então, quando você tem este conceito, esse fundamento aplicado dentro da cadeia, você evita esse efeito indesejado, que é o efeito chicote que está aí demonstrado a vocês. Então, basicamente, precisamos evitar uma reação acima da dimensionada quando se depara com uma situação de variação forte de demanda e depois buscar maneiras de reduzir ao máximo esse efeito de variação em todas as etapas da cadeia de suprimentos. Como que isso pode acontecer e como isso pode ser feito? Começando por uma atividade muito importante chamada de Sales and Operation, vendas e operação. Essa metodologia de supply chain já é implementada em algumas empresas aqui no Brasil e é uma das principais etapas para alinhar todas as demandas e expectativas com todos os membros, os stakeholders desse processo. Todos eles precisam buscar um fato único, um número só. Marketing, a parte de demanda e planejamento, a parte de produto, a parte técnica, a parte de preço, a parte de operações, a parte de planejamento, a parte de exportação. Todos precisam trabalhar com uma visão única de número. Ou seja, cada etapa que foi mostrada daqui, de fornecedores, de depósitos, de transportadoras, de lojas, de CRM, de marketing, precisa ter na cabeça um único número. Senão, você vai ter uma campanha excessiva de marketing que, porventura, consegue obter resultados incríveis, só que os nossos estoques não vão estar preparados. É como se fosse chamar muita gente para visitar nossas casas para uma festa, o que não dá para fazer hoje por conta do Covid, e chegando lá não vai ter alimento para todos eles. Então, é importante que todos estejam orquestrados nesse número único. E, obviamente, existem inúmeros benefícios entre você mudar esse planejamento não integrado ou individual de cada silo para o planejamento único. Obviamente, essa é uma das principais ações que você faz para diminuir esse efeito chicote nessa operação. Existem várias formas de mensurar a evolução desses indicadores ao longo desse tempo. Está ilustrado aí ao lado direito os principais que as operações de S&OP utilizam, que são média ponderada, que checam a acuracidade dos planos. O quanto preciso foi o nosso plano desenvolvido de demanda. Então, essa operação de Sales and Operation é uma das cadeiras e um dos principais pontos aqui de integração e orquestração de todo o supply chain. Aqui também uma nova atividade que tem demandado um número imenso de profissionais que conhecem toda essa especificidade de operação do S&OP. Outra etapa importante que vamos falar agora é sobre os planejamentos avançados. Nas imagens que a gente tem aqui, a gente tem uma ilustração de como muitas vezes as operações são realizadas aqui no Brasil e em vários segmentos da indústria. Até hoje, a gente tem aquele nível de maturidade seguindo esse modelo de desafio que está mostrado aqui. Por exemplo, olhar somente para o histórico de venda dos últimos meses e, a partir desse histórico de venda, fazer uma projeção de qual é a demanda que vai haver lá para frente, sem levar em consideração outros fatores que são importantes para isso. Então, se você fizer o planejamento olhando apenas pelo retrovisor, ou seja, com a base de uma demanda passada, você pode ter uma surpresa muito grande. Por exemplo, com a pandemia, muitas coisas mudaram radicalmente. E mesmo numa situação normal, que podemos dizer assim, antes da pandemia, o olhar apenas para o histórico pode causar dois grandes problemas. Primeiro, de faltar peça no estoque, ou faltar produto no estoque. E depois,
de você ter muito estoque além do que você realmente precisa, que está ilustrado aqui nessas duas imagens. E qual que é o grande aspecto a ser utilizado na parte de planejamento avançado? É usar um portfólio de modelagens estatísticas, o mercado hoje é bastante avançado nesse ponto, para buscar não olhar apenas para trás, mas olhar para o futuro. Por exemplo, ponderar o ciclo de vida de cada um desses produtos. Por exemplo, ponderar as sazonalidades regionais, que por muitas vezes afetam as vendas em diferentes regiões, dentre outros inúmeros fatores. Hoje, por exemplo, na Honda, nós temos 7 modelagens estatísticas que rodam, buscando classes de produtos diferentes. Nós gerenciamos pouco mais de 176 mil itens, e para esses 176 mil itens, nós criamos clusters, segmentos, e aplicamos essas abordagens estatísticas. Contamos também com, por exemplo, a adição de várias tecnologias, como inteligências artificiais, para nos ajudar nesse modelo. E esses aspectos aqui são aspectos extremamente relevantes dentro do processo de planejamento avançado. Seguindo, então, falando depois que falamos um pouquinho de planejamento, vamos abordar agora uma nova etapa, que é a etapa de precificação. Essa é uma outra matéria muito rica e importante, que com as ferramentas que existem hoje nos permitem ter um nível de otimização de preço muito importante. Esse gráfico aqui ilustra o preço e a demanda. Então, é importante que você tenha uma análise de elasticidade para cada um desses itens que você comercializa. Quanto mais alto o preço, no exemplo 1, menor é a demanda. Então, busca-se ter um ponto ótimo dentro da estratégia que a tua empresa adota. Isso tudo hoje é baseado em fatos, em dados tangíveis, que são facilmente executados dentro dessas atuais plataformas de inteligência de preços que são utilizadas no mercado. A Honda tem uma delas adotada recentemente, que é uma das mais avançadas, e que o Brasil ainda está iniciando em algumas outras empresas a sua aplicação. A gestão de preço é uma dos aspectos que tem um efeito gigantesco, não apenas de preço, mas também de custo em todo o resultado dessas operações. E seguindo aqui, dentro dessa última imagem que eu trago a vocês, alguns aspectos que eu considero importantes, alguns cases interessantes que nós vivenciamos, né? Por exemplo, a Volvo, nos Estados Unidos, teve uma grande dificuldade, em um dado instante, de comercializar alguns veículos na cor verde. Então, o chefe de marketing tomou a decisão de reunir então, concessionárias e chegaram ao entendimento de que era necessário, naquele momento, fazer um ajuste, alguma promoção para a comercialização desses veículos nessa nova cor, que estava inovando uma tendência mercadológica. Ótimo, as vendas foram muito boas, e daí o time de planejamento, base aquela demanda que apresentou-se ali, resolveu dobrar a produção daqueles veículos. E, obviamente, a partir daí, vocês já imaginam qual que é o efeito na cadeia de suprimento sobre isso. Alguns exemplos interessantes também, que eu posso dividir com vocês. A gente tem a 7-Eleven, que é um grupo bastante importante de lojas, mais de 70 mil lojas espalhadas ao longo do mundo. No Japão é a principal operação deles. Eles também têm um processo de planejamento extremamente avançado, e tem vários cases muito interessantes na 7-Eleven. Um deles que foi bastante marcante, que fala sobre a adoção, o uso de dados com contexto, foi um dos estudos que eles tiveram num dado momento e que resolveram expandir as vendas de meias calças e de perfumes, baseado em algumas demandas pontuais em algumas lojas. E o presidente, que é o Suzuki-san, alguém extremamente focado em dados e bastante pragmático
no contexto dessas informações, foi buscar entender e questionar todos os membros do board por que isso estava acontecendo. Eles fizeram algumas pesquisas por amostragens de informação, checando para quem vendia esse produto, que hora que vendia esses produtos. E, diferentemente do que se presumia, não era porque, eventualmente, as mulheres compravam porque estragou a meia calça no caminho do trabalho ou porque precisavam de um perfume no final da noite. Não eram mulheres os consumidores desses itens, e sim homens quando retornavam do trabalho, quando a esposa pedia para que eles buscassem ou levassem para o dia seguinte algo dessa forma. Então, os caixas anotavam, né? Não tinham como perguntar para os consumidores qual era a sua idade, se eles eram casados ou não, e notavam que havia um grande constrangimento desses consumidores quando compravam isso. Então, eles resolveram posicionar esses produtos juntos com algumas bebidas alcoólicas, como, por exemplo, cervejas. Conclusão, as vendas de ambos os negócios cresceram de forma bastante expressiva, e o plano original, que era fazer essa expansão em toda a sua rede, introduzindo esse novo produto em seu portfólio, não foi à frente, porque, obviamente, não era algo como eles haviam imaginado originalmente. Então, existem vários tipos de aplicação dentro do contexto que são extremamente importantes serem consideradas quando falamos dessa gestão da cadeia de suprimentos. Pessoal, de forma breve, acredito essas são uma das itens que eu queria dividir com vocês, e gostaria agora, obviamente, de deixar à inteira disposição de vocês para eventuais perguntas, dúvidas ou curiosidades, por favor. Aqui. Doutor Marcelo, muito obrigado aí pela sua apresentação, né? Vamos abrir aqui para perguntas, né? Na verdade, eu já tinha recebido uma aqui no bate-papo, né? Eu posso jogar a primeira que eu recebi? Sim, mas claro. Está aberto para os demais colegas aí, se quiserem colocar. Um comentário que você fez foi com relação que, às vezes, precisamos demitir certos clientes, né? Que isso chamou a atenção de um colega nosso aqui, que pediu para que você trabalhasse um pouquinho mais esse assunto, quer dizer, dos efeitos colaterais, no momento em que toma-se a decisão de demitir certos clientes, os efeitos colaterais disso junto à cadeia, junto aos demais clientes, colegas e amigos dessa persona que, de alguma forma, está se sentindo excluída porque foi demitida como cliente. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse assunto? Claro, professor Lismar. O termo demitir o cliente é um termo bastante chocante, por muitas vezes, quando você ouve pela primeira vez. Mas o que a gente se refere nesse sentido é diminuir esses investimentos. O grau de investimento de marketing, de operações, para que ele busque renovar esse produto ou comprar outro produto. A gente tem situações extremas, naturalmente são exceções, de consumidores que são consumidores, por exemplo, consumidores profissionais, que recorrem de forma frequente a meios de imprensa, a meios jurídicos. Quando eles têm razão, obviamente, as fábricas têm que tomar as medidas focadas e orientadas no consumidor, mas por muitas vezes a gente tem os chamados maus clientes. Então, em essência, quando fazemos essa segmentação no Big Data, cruzando essas informações de valor, de frequência, de relevância, avaliando, por exemplo, hoje, quando o consumidor nos contata, nós temos em tempo real, como se fosse um marcador de celular, quantas barrinhas ele tem, quer dizer quantos seguidores ele tem nas suas redes sociais. Do lado, nós temos um outro indicador, um painel, que tem uma figura com um smile, um sorriso, ou diferente ou muito triste. Então, a partir da hora que começamos a falar com ele, nós já temos uma série de informações, né, promovidas do Centro de Inteligência e Interface de Dados, com dados autorizados, obviamente. Então, a gente já sabe com quem está falando. Por exemplo, muitas vezes tem clientes extremamente fiéis na base única, que tem veículos por muito tempo, ou produtos por muito tempo de diversos segmentos, e que está tendo uma experiência negativa. E, por outras, a gente tem consumidores que
digamos, não são consumidores que nos acrescentam como marca. Isso, por muitas vezes, acaba acontecendo, são exceções à regra, mas existe, sim, essa situação e essa segmentação. Então, quando temos um convite para um novo produto, Perfeito. ou temos uma condição de cortesia, etc., elas vão ser priorizadas para esses clientes de maior valor e de maior relacionamento. Ou seja, o CRM de vocês, sempre quando recebe algum tipo de contato, já tem, de certa forma, o histórico daquele cliente, a avaliação que ele tem em termos de frequência, recência, valor, quer dizer, como é que todo esse histórico junta a roda. Até para que o atendente possa tratar ele de forma diferenciada, né? Tanto para lá como para cá, né? Para tentar... Muito bom, perfeito. Deixa eu ver aqui. Para mim, deixa eu ver se chegou alguma outra pergunta. Chegou alguma para você, Ricardo? Chegou aqui sim para mim. Landgraf, qual o fundamento de supply chain que você considera o mais importante? Se a gente tivesse que falar de um hoje com você, compartilhar um com você, qual que seria aquele mais importante? Professor Ricardo, acredito que, dependendo do grau de maturidade, a gente tem vários desses aspectos. Pode ser transporte, pode ser gestão de depósito, mas o fundamento-chave, no meu ponto de vista, é a etapa de planejamento. O planejamento bem orquestrado com as equipes de depósito, transportes, são fatores chaves aí para esse sucesso. Isso traz inúmeros benefícios, como, por exemplo, reduções drásticas de estoque, reduções drásticas de gastos desnecessários, na ordem de centenas de milhões de dólares em toda a cadeia, quando você tem essa etapa de S&OP e planejamento muito bem feita. Uma das empresas que é grande referência nesse setor e tem um sistema bastante único de gestão é uma empresa no Japão chamada Tamagoya. É uma empresa que vende refeições diariamente. Ela tem um cardápio único e ela vende cerca de 110 mil refeições todos os dias. Os pedidos chegam até às 10 da manhã e até às 1h30 da tarde eles entregam 110 mil refeições em todos os pontos. Nesse planejamento, eles incorporaram... E é um prato único. Prato único. É um prato único. Prato único, exatamente. Eles têm preços extremamente competitivos, têm um nível de qualidade extremamente elevado. Eles têm uma curiosidade também, eles reusam as caixas de comida, né? Lá a gente tem um box, que é chamado de bentô, e eles tiveram a brilhante ideia... É a marmita, né? Isso, a marmita aqui no Brasil, de adotar marmita japonesa, o reuso dessas marmitas. Então, além na hora de pico, na cidade de Tóquio, por exemplo, eles terem que fazer uma gestão de 110 mil refeições diárias, entregando no tempo, frescos e tudo em ordem. Você imagina a orquestração de supply chain, e ainda eles implementaram esse reuso dessa marmita. E por que fizeram isso? Logicamente, tem todo o aspecto ambiental, de evitar jogar fora produtos, né? Descarte, né? Mas tem o aspecto mais importante que eles levaram, foi o seguinte: quando esse transportador chega lá, ele já conversa no escritório se amanhã vai ter mais visitantes, se vai precisar de mais marmitas. E toda essa informação enriquece aquele processo de S&OP do planejamento avançado. Para o dia seguinte, todo o supply chain está preparado para uma demanda maior. Além disso, eles utilizam isso como feedback, porque avaliando qual a comida que restou naquela marmita, eles podem saber quais os produtos que foram mais assertivos ou menos assertivos que não foram consumidos. Então, esse sistema da Tamagoya é um sistema de supply chain bastante admirado globalmente, inclusive os principais players globais estiveram lá por alguns semestres, junto à Universidade de Stanford esteve, a JDA, Blue Wonder, as equipes de software mais avançado, para tentar entender como eles conseguiam fazer toda essa orquestração, especialmente de transporte, e não conseguiram replicar o modelo para
práticas globais. Porque os motoristas de caminhões lá têm nível universitário. E eles têm uma rede de comunicação, não é o WhatsApp, porque não se usa o WhatsApp no Japão, ele funciona, mas não é, eles utilizam o próprio SMS, e eles, de forma ágil, alinhada e antecipada, alinham para isso acontecer no tempo certo. Por exemplo, quando tem uma chuva ou quando tem algum problema de transporte na cidade. Então, é um excelente exemplo de como que o planejamento correto nos ajuda a ter resultados bastante brilhantes de operação. Tá certo, Marcelo. Perfeita resposta. Eu adorei, porque teve uma época na minha vida que eu fiquei 1 mês no Japão fazendo um curso na área de qualidade, junto à OTS, lá em Yokohama. E eu comi nessas bentôs. E a bentô era recebida às 10 horas da manhã, mas ela era hermeticamente fechada e a temperatura se mantinha até a hora do almoço, né? Então, isso aumenta realmente, né? Você consegue manter ela aquecida no momento que a marmita, o bentô, é mais adequado, né? E o outro comentário que eu gostaria de fazer é a sua colocação do planejamento, que pela importância do planejamento. Eu costumo dizer, às vezes, em sala de aula, que dentro da tortinha do PDCA do Deming, eu sempre atribuo que o P deveria ter uma parcela maior do que os 25% da torta. O Pzinho, né, do PDCA, né, porque o planejamento é fundamental, porque se você planejar mal, todo o restante vai sair ruim, né? Mas então, realmente eu sou assim, eu amo a cultura japonesa em todos os sentidos, a disciplina, a hierarquia, a senioridade, né, eu amo. Mas a Adriana levantou a mão, quer falar alguma coisa? Fala, Adriana Estela. Daqui a pouquinho, a sua pergunta do Israel também está aqui para nós, para mim e para vocês, Nara. A gente faz para o Landgraf, tá? Tá bom. Estou vendo aqui. Boa noite. Ela já tinha levantado a mão aqui. Boa noite para vocês aí. Boa noite. Eu queria, Marcelo, eu tive uma experiência quando você mostrou lá naquele gráfico da Honda, do crescimento após a ida para a internet, da venda online, né? Eu queria compartilhar aí com você uma experiência que eu tive com a Honda há 1 mês ou 2 meses atrás, que eu fiz a minha compra pelo WhatsApp. Eu já tinha o veículo em mente, eu já tinha sido cliente Honda, eu tinha um veículo em mente, eu fiz o contato com o vendedor, ele me passou as diferenças de modelo, fez as negociações e eu acabei comprando o carro pelo WhatsApp. Então, eu imagino o tamanho do crescimento, não só para a Honda, mas para as empresas, estando em meio de pandemia e, às vezes, as lojas fechadas, como que isso contribuiu para que não houvesse aí uma crise, né, acentuada nesse setor. E a minha pergunta uma curiosidade até, você falou sobre planejamento, né? Como que foi para vocês esse período de planejamento, né? Porque no começo se falava em recessão total, ninguém estava comprando nada. E ao final a gente viu que estava se vendendo muito veículo, né? Assim, os preços subiram, as pessoas ficaram em listas de espera, né? Então, como que foi para vocês esse momento? Obrigado, Adriana. Pergunta muito interessante. Esse não foi, acredito, diferente do restante da indústria. Nós todos fomos surpreendidos de forma bastante abrupta com essa mudança. Essa crise mudou completamente, né? A forma como nós vivemos, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós aprendemos. Do dia para a noite, todos foram para suas casas. Nós tivemos um pico no início da pandemia, bastante intenso, e impactos de cadeia de suprimentos incríveis em vários pontos, né? O principal ponto que nós preocupamos como diretriz principal foi a segurança dos colaboradores e clientes. Essa era a premissa e continua sendo a premissa fundamental. Depois, a garantia da operação do próprio negócio da companhia. No que se refere à digitalização, nós iniciamos esse processo, eu liderei esse processo dentro da companhia, como líder desse projeto CRM, há 10 anos atrás. Nós visitamos
diversos países, eu tive o privilégio de estar em vários deles, conhecendo as diversas nuances de cultura que existem e começando esse processo de digitalização. Esse processo levou bastante tempo. Nosso CRM ficou maduro aí uns 6 anos atrás, quando começou a ter uma série de soluções já orquestradas, e com isso começamos a acelerar o processo todo de digitalização. É um processo complexo, porque envolve, por exemplo, 1.200 concessionárias, se falamos aqui no Brasil, nas operações de automóveis e motocicletas. Então, não somente a parte de planejamento, que, como o professor Isnar colocou muito bem, ele não deveria ter 1/4, talvez deveria ser 50% ou até mais também, concordo integralmente, porque depois a execução não funciona se esse planejamento não tiver sido executado desenhado com excelência. Quando esse é o processo de execução desse plano, a parte de gestão de mudanças foi outro aspecto incrivelmente impactante. Vários vendedores, digamos assim, que estavam acostumados em ter aquele caderninho com os clientes que ia embora para casa no final do dia, esses clientes são meus, se eu mudar de uma empresa para outra, como eles vão fazer? Então, a exemplo da tecnologia, a gente teve os primeiros que adotam e uma turma que acabou passando por um processo natural de reciclagem e mudança. Então, a mudança na ponta da força de vendas foi algo, e continua sendo, um dos grandes desafios. Felizmente, a gente iniciou esse processo com alguma antecedência. E, como curiosidade também, o WhatsApp, como você colocou, é uma solução única do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas nos outros mercados, quando a gente fala WhatsApp, é uma solução usada especialmente para o brasileiro. No Japão, não se nem nos Estados Unidos, não, Thomas. Nem nos Estados Unidos. Não, nos Estados Unidos é SMS. SMS. Então, quando a gente precisou construir soluções que integravam esse meio de comunicação, que eu falei, né? Cliente certo, na hora certa e da maneira certa. O cliente brasileiro está apontando a maneira certa para nós é o WhatsApp. E, então, nós tivemos inúmeros desafios, né? Para que as plataformas de tecnologias globais tivessem essas interfaces, essas possibilidades de fazer essas interações por esse portfólio, por essa suíte de soluções de CRM, né? Desde os aspectos de governança e compliance, de registro de dados de clientes, de LGPD, foram desafios muito grandes. Ela começou recentemente, e eu fico feliz aí com o seu depoimento sobre a experiência de compra. De fato, acho que a concessionária do futuro, na nossa visão, vai ser bem diferente da de hoje. Porque hoje o consumidor, quando vai à loja, ele já consultou na internet, muitas vezes ele sabe mais até do que o nosso vendedor, se ele não tiver treinado. Então, hoje em dia, esse processo de mudança tem sido acelerado. A gente tem estudado concessionárias do futuro, situações dessa forma, mas ainda a nossa geração, talvez eu possa dizer assim, tem aquela necessidade física de ir na loja para dar aquele chute no pneu e falar, pô, esse é o veículo, né? Ainda para um bem durável desse montante. Mas o futuro, sem dúvida alguma, vai acelerar cada vez mais nas formas digitais. A forma de planejamento, quem conseguiu se antecipar a isso de forma rigorosa, em seus planos não de curto prazo, de médio e longo prazo, acredito eu que está usufruindo agora desses benefícios por ter começado. Mas ainda eu penso que é apenas o começo de uma revolução que vai acelerar ainda muito, né, nesse processo de mudança de comportamento da sociedade, dos consumidores, enfim. Até a forma de aprender, né? Até pouco tempo, quando pensávamos em reunir concessionárias, reunir aulas online, era um grande paradigma. Todo mundo falava, nossa, e a gente tentava na Honda fazer reuniões com a turma, mas nada como pessoalmente, né?
Então, esse processo, eu acredito que ia levar aí uns 5, 10 anos, pelo menos, né? E, de repente, todos foram forçados, e está aqui um belo exemplo hoje, né? Está se aprendendo, trocando informações, muitos de nós na nossa casa, e aprendendo de forma totalmente diferente de que como fazíamos antes. Isso. Muito obrigada, Marcelo. E assim, só para complementar, além de aprendendo, né, da nossa casa, tendo a oportunidade de escutar pessoas, né, como você com a sua experiência, que agregam bastante. Então, assim, no passado, no modelo tradicional, talvez para eu conseguir ouvir o Marcelo, né, que é um diretor da Honda e tudo mais, a falar sobre um assunto tão interessante, talvez seria muito mais difícil, eu teria que ir presencialmente, teria que... Então, assim, você vê como que a tecnologia, né, eu sou da área de tecnologia, a tecnologia, ela realmente tem rompido muitas fronteiras. Mas muito obrigado, boa noite a todos, foi excelente. Obrigado. Posso Obrigado, falar um Adriana. pouquinho? Posso falar um pouquinho antes de fazer a pergunta do Israel aqui? O Adriana, é muito legal te ouvir para todos nós, né? Professor Isnar vai falar tudo isso, dá certo conosco, mas a tecnologia nos aproximou, não é verdade, Landgraf? Né? Tá certo, Adriana? Então, nós estamos todos em casa, todo mundo compartilhando, abram esse microfone à vontade, tá certo? Então, nós estamos mais próximos, Adriana, muito legal você reforçar isso aqui conosco, tá? Gratidão pelas tuas palavras. O Israel, aliás... Ricardo, Oi. Ricardo, posso complementar isso que você falou? Lógico, né? lógico. Que a tecnologia nos aproximou. As nossas aulas de MBA, essa situação da pandemia, né? Quando a gente, de acordo com a cultura oriental, né? A crise pode ser vista pelo lado da ameaça, mas pelo lado da oportunidade também, né? Então, realmente tivemos uma oportunidade de conhecer uma plataforma Zoom que aproximou as pessoas. E o que vai acontecer com os nossos MBAs? Agora, quando eu estiver numa sala de aula, ministrando uma aula lá em Fortaleza, por exemplo, nada impede que numa turma presencial do MBA da FGV, eu convide o professor Marcelo Landgraf, que está lá em São Paulo, numa aula de estratégia para falar sobre a estratégia da Honda. O que talvez fosse impossível fazer isso no passado, mas agora os nossos MBAs estão considerando isso uma possibilidade real. O MBA sendo presencial, mas com a oportunidade de trazer um molho, uma experiência para a sala de aula, aproximando essas competências empresariais. Obrigado. Era o comentário que eu queria fazer. Pode ir lá, Ricardo. Obrigado. Landgraf, tem o Domingos está mandando um abraço para você, ele foi nosso aluno do MBA e é fornecedor Honda. Parabéns. Opa! E agora o Israel colocou uma pergunta assim para você, Landgraf. Nesse momento de falta de insumos trazidos pela pandemia no mundo, como ajustar sales e operation nas organizações? Que dicas e cases poderia citar? Olha, Israel, entra aí também, vamos para o papo, aqui é conversa de família, bora! Não sei se o Israel vai comentar, mas... Não, tá aí a pergunta, na realidade, mais para a gente potencializar essa super ferramenta que é o S&OP, né? E, enfim, nesse momento aí que a gente vê vários segmentos, vários insumos em falta, né? Fora o desafio do dólar e por aí vai, enfim. Professor Marcelo, o que conta para a gente aí? Obrigado, Israel. Sem dúvida, a pergunta de $1 milhão, né? Essa daí, todo mundo está buscando essa consulência. Existe o que nós temos feito para driblar essa situação, né? Primeiro, a gente tem uma cadeia de fornecedores globais, e quando você tem essa orquestração, você tem uma condição de buscar fontes alternativas de suprimentos. Um dos segundos pontos que a gente tem avançado em vários aspectos, como você bem colocou, a gente também tem o efeito cambial, que inflacionou o dólar, teve uma escalada de 35% no último ano,
e com isso inflacionou a cadeia de commodities de forma geral, até porque a gente muitas vezes tem produtos, mesmo sendo produzidos no Brasil, mas que são indexados na moeda americana. Então, um dos outros aspectos que fizemos, né, além dessa cooperação global, buscando fontes alternativas, foi acelerar o desenvolvimento de fornecedores locais. Fornecedores locais esse para que consigam compor essa cadeia de abastecimento. Fizemos inúmeros investimentos também. Fizemos investimentos na ampliação de capacidade de fornecedores locais, porque diante dessa dificuldade de visualização da pandemia, muitos deles também ficaram em dúvida do que fazer, do que não fazer. Então, um dos aspectos foi dar a confiança para eles e fazer até alguns investimentos em novas linhas de produção, em segundo turno. Isso, na prática, foi uma das lições de remédio que adotamos no que tange a parte do suprimentos de matéria-prima, né? Nós alteramos, por exemplo, a frequência dos pedidos firmes para esses fornecedores. Mudamos de uma quantidade de meses para um número muito maior de meses, para que possa dar uma segurança de abastecimento e uma maior previsibilidade para que os fornecedores estivessem preparados. Globalmente, a gente teve alguns blackouts, né? Ultimamente, agora, essa questão dos containers, que eu estava comentando antes do início, nós temos sofrido na Ásia, temos um problema global também de microchips, com aqueles incêndios que nós tivemos no Japão, em uma das fábricas, então todo o setor automotivo está impactado. Então, em essência, foram essas as medidas que nós tomamos aqui de forma breve para conseguir atenuar esse efeito chicote. Agora, talvez possa dizer o ponto mais importante, né? Quando nós tivemos o primeiro impacto, nós tivemos um V muito acentuado por essa mudança de comportamento na sociedade. Agora, mais recente, nessa novo agravamento que tivemos da pandemia, esse segundo V foi muito menor, muito mais simples. Não se equiparou a 10% da queda que nós tivemos lá atrás. Isso significa que, nesse período que nós tivemos até aqui, nós tivemos um período de profundo aprendizado e reflexão. Não apenas, como a Adriana comentou, na modalidade de como vender, mas na modalidade também de como produzir e atenuar o impacto. O grande desafio recente é que esse novo ciclo de lockdown ninguém esperava, né? O primeiro, nós já considerávamos que havíamos retornado à normalidade, e depois tivemos um novo ciclo. Quando a gente acompanha isso região por região, macro-região do Brasil, a gente vê que essa queda foi 8%, 10%, comparada a uma queda de 70%, 80% que tivemos no primeiro pico da pandemia. Difícil agora previsionar o futuro. Seja como for, base esses modelos que a gente já consegue e já está utilizando no enriquecimento do S&OP para o dimensionamento das demandas. Por exemplo, no segmento de automóveis, felizmente, nós não temos nenhuma dificuldade. Em motocicletas, para os consumidores, nós temos algumas dificuldades pontuais, porque se não bastasse a recuperação da demanda, essa demanda está 25% acima da demanda pré-pandemia, que é algo difícil de prever, pela mudança de comportamento do consumidor, que preferiu utilizar o veículo alternativamente ao transporte público e também a velocidade de expansão aí das entregas por motocicletas de produtos, alimentos, entre outros, né? Então, esses dois fatores combinados fizeram com que a gente tivesse uma aceleração no segmento de motocicleta e uma ligeira retração em automóveis, motivada por uma queda de em torno de 27% na quilometragem média rodada, com essa segunda onda de lockdown que está acontecendo nesse momento. Mas que, pelos nossos indicadores, felizmente, já arrefeceu
e os aspectos de saúde, até então, os indicadores que nós temos também têm melhorado gradualmente. Eu não sei se esclareceu você nos aspectos, ou se tem mais alguma curiosidade ou ponto em específico em relação a essa questão da falta de insumos, Zé. Tranquilo, obrigado. E no mercado nacional, por conta também o dólar teve o efeito contrário, né? Acabou, na realidade, protegendo aqui dentro do mercado. Então, estamos vendo vários segmentos aí. Eu presenciei no segundo semestre do ano passado, indústria de embalagem de vidro. Eu fiquei sem ter um áudio, Zé. Eu não sei se é o meu... Ricardo? Ricardo, está sem som. O seu está tudo bem, Landgraf. O seu está tudo bem. O seu está bom. Sim, Zé, de fato, você tem razão. A gente teve uma melhora do mercado brasileiro, né, que é por conta do câmbio, os produtos locais ficaram mais competitivos, e aí o grande desafio foi fazer essa migração rápida, né? Porque até então a cultura nossa brasileira é uma cultura, muitas vezes, de negócios de maior curto prazo, não digo de multinacionais, mas então, quando você tem uma vantagem competitiva, prioriza-se, por exemplo, a importação da China ou da Ásia, de países que produzem mais em conta. E a grande dificuldade foi mudar isso de uma forma muito rápida, né? Com essa volatilidade do dólar, desse crescimento, houve a necessidade, então, de se rapidamente ter mais fornecedores locais. No meio da pandemia, com questões de materiais, houve também todo esse impasse dos empresários nesses investimentos para continuar abastecendo o mercado. Mas, felizmente, essa situação está sendo contornada agora, acredito eu, para os níveis normais de abastecimento. Mas existiu, sim, diversos problemas. Papelão, nós ficamos sem um tempo e foi um desafio terrível. Nós tivemos situação até de falta de oxigênio em hospitais, tivemos inúmeras situações aí decorrentes dessa pandemia. Assim. Landgraf, a Ellen fez uma pergunta e um comentário tão bonito aqui quando o Snar falou. Ellen, faz a pergunta a você direto. Aqui é todo mundo família. Vamos embora. Olá, boa noite. Eu fiquei curiosa para saber como que funcionou em relação a essa modernização e utilização dos canais digitais, como tem sido a proteção da empresa junto aos clientes em relação a possíveis riscos de golpes. Porque a gente sabe que a internet é uma coisa que realmente é na mão de pessoas que agem de má fé, né? Tem sido um risco grande nas operações. Eu, por exemplo, sou uma das que tenho medo de realizar algumas transações pela internet. Como tem ficado essa questão? Muito bem colocado. Essa mudança de comportamento, ela foi e está sendo gradual, né? A gente está numa espiral exponencial. Mês após mês, o gráfico de acessos, visualizações de negócios tem crescido e está difícil de prever aonde isso vai terminar, né? Felizmente, numa espiral positiva. Existe uma série de cuidados extremamente rígidos que a empresa tomou, né, nesse desenvolvimento dessas plataformas. Aspectos, primeiro, de LGPD, aquela legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando nós iniciamos esse desenvolvimento, quando eu estive na Alemanha, nós estivemos na Itália, olhando os modelos europeus, essa legislação estava começando a acontecer, e mais especificamente no Reino Unido, ela já estava aprovada no Congresso deles, então nós trouxemos essa linha de desenvolvimento aqui, já na ocasião para cá, todos esses protocolos de LGPD, que iniciava com a proteção de dados de consumidor, expandia para a proteção de dados de colaboradores, né, e gradualmente expande hoje para a rede de concessionárias e fornecedores. Então, esse foi um primeiro ponto que foi considerado na etapa de planejamento de forma bastante rigorosa, que nos trouxe essa tranquilidade, porque a indústria automotiva, especialmente multinacionais tradicionais, como é o caso da Honda, né, a gente
extremamente cauteloso e rígido com isso. O outro ponto foi todas as normas de governança e compliance da companhia, que foram atualizadas, base essas melhores práticas globais e adequadas para essa nova relação de comportamento. Para nós, isso foi um desafio grande, Ellen, porque, por exemplo, no Japão, os vendedores de veículos, eles são vendedores pela vida toda. É uma profissão, assim como taxistas, eles passam a vida toda. Eles não estão temporariamente naquela posição até se formar, então, eles são um tempo todo assim. E para você ter uma ideia lá, eles visitam a casa de clientes. Cada um deles visitam 5 ou 6 clientes. Eu não sei como que está hoje na pandemia, inclusive. Viu? O trabalho deles é de porta a porta. Então, eles têm uma relação com cada consumidor como se fosse um consultor, fosse um parente da família. Então, eles acompanham o nascimento dos filhos, jantam, enfim, eles existem uma relação de longuíssimo prazo. Então, quando algum parente ou eles vão trocar de veículo, eles se contatam, eles visitam, levam o veículo até lá. Algo que na nossa cultura, na cultura aqui ocidental, americana, brasileira, é impensável, né? Se alguém bater na nossa porta hoje, oferecendo algum produto, primeiro a gente fica com dúvida se é alguém querendo praticar algum ato ilícito ou se é a oferta de alguma coisa religiosa ou coisa assim. Então, para a nossa cultura, isso é extremamente invasivo. Então, o processo natural é essa evolução para os sistemas digitais. Até o presente momento, eu não posso dizer que nunca beberemos dessa água, mas, felizmente, nós não tivemos nenhum problema dessa natureza. Tivemos, sim, problemas de ataques cibernéticos globais de servidores, mas que não envolviam esses aspectos, que envolveram várias indústrias. Logo após o pico da pandemia, se não bastasse a pandemia de saúde, nós tivemos uma pandemia cibernética também, mas que foi rapidamente contornada. E hoje há investimentos inúmeros da companhia em vários aspectos para evitar e reforçar todos esses pontos. Até o presente momento não temos problema. Acontecem pontualmente alguém que cria um site falso, né, e tenta vender algum produto ou outro, e nós temos um sistema de monitoramento em tempo real do uso da marca em todas as redes sociais. Se isso acontecer, redes ou internet, a gente já identifica prontamente, ou se qualquer concessionário o avisar, já há um protocolo no time de gestão de risco. A gente imediatamente aciona, tira do ar, coloca mensagens no site, e quando porventura existe alguma situação envolvendo o cliente, a gente jamais se exime de qualquer eventual responsabilidade, tenta dar todo esse suporte e fazer com que desse limão seja feita uma limonada, que dessa experiência, sendo ela verídica, a gente consiga converter em um cliente satisfeito que vai contar história positiva para a família. Legal, muito bom. Obrigada. Imagina, obrigado a você, Ellen. Landgraf, estão vindo mais algumas perguntas, mas pelo horário, tudo isso, depois você coloca seu e-mail, você responde para o pessoal, tudo bem? Tá certo? Eu queria passar daqui a pouquinho, eu estou aqui conversando um pouco aqui com o professor Isnar, mas eu queria dar um depoimento para vocês, meus 36 alunos aqui, tá certo? E amigos, ok? Aqui para nós. Pessoal, coordenados pelo professor Isnar, nós temos um orgulho danado de ir para Taubaté, de ir para São José. Eu já devo estar acho que com uns 10 anos indo aí com vocês, tá certo? Então, nós já nos conhecemos. Um dos motivos principais do convite ao Landgraf, entre outros, foi: vocês estão percebendo que o Landgraf é um engenheiro mecânico, na verdade, Landgraf, que veio trabalhando muito, estudando muito e fazendo carreira. Tá certo, Landgraf? Foi nosso aluno. E foi exatamente, eu queria falar agora. Isnar, eu queria falar agora. E foi nosso aluno, tá certo? Aqui para nós. Ou seja, o Landgraf, tá certo? Tem uma carreira como todos nós, como vocês, pessoal, tá certo? E nesse momento de tanto questionamento que todos nós estamos passando, tá certo? É muito importante nós não desistirmos de nós,
ok? Façam o curso, pessoal. Nós estamos, eu, professor Snar, Landgraf, nós estamos estudando feito uma desgraça. Tá certo? Eu não quero dar depoimento meu, eu comecei minha 6ª faculdade, gente, 6ª. Tá certo? Ok? Sou idêntico a vocês. Então, quando a gente olha tudo isso, tá certo? Nós temos que acelerar. É momento da gente crescer, tá certo? Aqui conosco. Então, o professor Snar assume junto com o Landgraf, mas conhecendo bem vocês, Taubaté, São José, um profundo carinho que eu tenho pela conexão, vamos começar esse MBA, turma. Nós vamos acelerar e vamos para cima da vida. Só isso que eu queria falar. Professor Snar e Landgraf, assumam, por favor. Marcelo, antes que eu faça o fechamento, você gostaria de fazer suas palavras finais de hoje? Sim, primeiro agradecer a vocês pela oportunidade, é um privilégio estar dividindo um pouco do que eu aprendi, retribuindo isso com vocês. Estou à inteira disposição de todos que porventura queiram saber mais e melhor sobre o que foi apresentado, sobre a Honda, quem sabe até visitá-la quando essa fase passar, tá? As ordens, os meus contatos pelo meu nome e sobrenome vocês conseguem facilmente aí pelo LinkedIn, nas redes sociais, você consegue me encontrar e vai ser um privilégio estar conectado com vocês e também trocar experiência. Muito obrigado pela oportunidade. Meus cumprimentos a cada um de vocês por estarem investindo o tempo de vocês em buscar conhecimento, em se tornar profissionais ainda mais valiosos. Sem nenhuma demagogia, a FGV foi, de fato, um divisor de água bastante importante na minha carreira, porque me despertou nesse contato com inúmeros executivos que articulam o acadêmico e o prático, muitos aspectos, e trouxe muitos insights que contribuíram sobremaneira na minha vida pessoal e profissional. Então, fica registrado aqui, professor Snar, professor Ricardo Machado, a minha gratidão a vocês por tudo isso e minha mensagem a todos os colegas que estão aí ouvindo, para que priorizem a formação de vocês. Eu acredito que o mercado precisa de muitos profissionais com essas capacitações. Eu acredito que o futuro será cada vez ainda mais brilhante. Obrigado, senhores. Doutor Marcelo, muito obrigado. Ricardo, também muito obrigado. Quero agradecer a todos. Eu sempre costumo falar, Marcelo, que o sucesso, né? O sucesso da FGV é o sucesso dos nossos alunos, né? Então, quando eu vejo a sua carreira brilhante, né? Como vejo, por exemplo, outros alunos, por exemplo, eu não sei se alguém compra vinho pela internet, mas a Wine, né, que é uma empresa muito conhecida na venda, distribuição de vinhos, começou nos bancos escolares da FGV, alunos de MBA. A PicPay, que também hoje é muito utilizado no Brasil todo, começou com alunos de MBA da FGV. Então, eu tenho o prazer de ser testemunha viva nesses 22 anos que eu estou coordenando programas de MBA, de ver histórias e mais histórias de sucesso. Então, de coração, realmente eu quero agradecer a sua dedicação, pelo tempo, porque o nosso, quer dizer, o professor da FGV vibra, né, no momento em que a gente está ajudando a transformar pessoas em líderes empresariais. Então, parabéns pelo seu sucesso, Marcelo, Ricardo, vocês alunos que estão dedicando o tempo pela busca de conhecimento. E agora eu passo a palavra para Carla Oliveira. Tá? Uma salva de palmas para o Marcelo antes que a gente se despeça. Por gentileza. Mas tem que abrir esse som, eu quero com o som aberto, não pode ficar fechado, não. Carla, por gentileza. Eu quero agradecer novamente a presença de todos, né? Em especial ao professor Ricardo Machado, ao Snar, né? Que é o nosso parceiro, o Marcelo Landgraf, que tem uma história muito legal, né? Teve uma experiência muito rica. Eu acho que o legal, né, é que praticamente foi uma experiência de como que é um MBA em sala de aula. Essa troca rica, né? De experiência, rica de conhecimento, e graças a Deus a gente tem a tecnologia que favorece a gente continuar mantendo essas palestras.
Como o Snar falou, nós estamos com o MBA de Gestão de Produção e Qualidade, então todos que participarem da palestra e tiverem interesse em fizerem a inscrição, a gente vai dar um brinde especial, que é uma mochila, caderno, personalizados da FGV. Vai ser exclusivo só para quem realmente participou aqui da palestra. Professor ganha também? Marcelo deveria ganhar, né? Com certeza, verdade. Não, a gente vamos dar sim. A gente vai enviar para você. Para o Landgraf nós precisamos mandar. Não, pode deixar. A gente vai enviar sim. Mas obrigada a todos, gente. Uma excelente noite para vocês. Eu deixei o meu contato no chat. É o WhatsApp, é número de telefone e WhatsApp, que é porque como é número de telefone, é fixo, mas ele também é WhatsApp, então o que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês e espero em breve, a gente está com saudade do chocolate, do Snar, ele sempre traz chocolate, a gente está com saudade, então a gente espera em breve ter vocês aqui pessoalmente. Uma excelente noite. Ô, Carla, quando é que começa esse MBA? Qual é a data, a primeira aula? Última semana de maio, dia 29 de maio. A última semana de maio. Tá bom. Tá joia. Então, gente, uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado pelo comparecimento. Obrigado, Ricardo, Selma, Marcelo, Fábio, Ellen. Tudo de bom para vocês. Daniel, Juliano, tá? Beijo a todos. Saúde, saúde, saúde. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Beijo, Ellen. Mandei um beijo. O professor mandou um beijo para você. Um abraço. Grande, querida. Fiquem com Deus. Ellen. Tchau, tchau, gente. Se cuidem muito. Tchau. Tchau, tchau. Vou ver vocês lá na sala de aula. Tchau, Ricardinho. Boa noite, Snar. Abraço. Boa noite, Ricardo. Um abraço. Tchau, Eduardo. Tchau, Selma. Tchau.